direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. As comunidades quilombolas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, estão participando de reuniões para debater o novo acordo do Rio Doce, assinado em outubro de 2024 e homologado pelo Supremo Tribunal Federal em novembro do mesmo ano. É a caravana interministerial que vai percorrer 22 territórios, desde Mariana até a foz do Rio Doce, para dialogar com as populações atingidas pelo desastre. A primeira reunião, sob a coordenação do Ministério da Igualdade Racial, foi realizada no quilombo Santa Efigênia, que fica no município de Mariana. A presidente da Associação Quilombola Santa Efigênia, Gislene dos Santos, relata a importância da visita e espera que, com o apoio governamental e das entidades responsáveis, a busca por justiça se torne menos desgastante. Ansiávamos por esse momento há muito tempo, pois estamos lutando por justiça há anos. Sabemos que o encontro foi o início de uma jornada que não será muito fácil, mas tendo o acompanhamento das entidades responsáveis e do governo federal, poderá ser um momento um pouco menos exaustivo. E é muito importante que todo esse processo também seja feito com a participação das comunidades afetadas. Segundo o secretário de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos, do Ministério da Igualdade Racial, Ronaldo dos Santos, o acordo faz uma reparação com essas comunidades e vai permitir que elas se apropriem dos seus direitos. Sem dúvida nenhuma, nós temos um bom acordo firmado que colocou as comunidades quilombolas no outro patamar, do ponto de vista da reparação frente a esse desastre que é histórico. E as expectativas do Ministério da Igualdade Racial é que realmente as comunidades se apropriem dos seus direitos, se apropriem dos termos desse acordo e para que assim, através do controle social, juntos possamos fazer valer o direito das populações, o direito dos povos e que realmente esse novo acordo proporcione mudança na qualidade de vida e na perspectiva de futuro de cada comunidade quilombola atendida por esse novo acordo. O novo acordo destina 132 bilhões de reais para reparação e compensação ao longo de 20 anos. Desse total, 100 bilhões de reais serão repassados para entes públicos para projetos ambientais e socioeconômicos, enquanto 32 bilhões de reais serão usados para recuperação ambiental e indenizações. A caravana do Rio Doce acontece até o dia 28 de março, seguindo o percurso de Mariana, em Minas Gerais, até a Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, com equipes para atender o público geral, povos indígenas e quilombolas, além de trabalhadores de atividades tradicionais e pescadores. De Brasília, Gisele Brasil. Você ouviu Direto do Planalto. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. No Japão, com o presidente Lula, o ministro Alexandre Silveira destacou a liderança do Brasil na corrida pela transição energética mundial, tanto pela matriz elétrica limpa quanto pelas políticas de descarbonização nos setores de mobilidade e transporte. O Japão decidiu que utilizará 10% de etanol até 2030 na composição de seus combustíveis e, para isso, importará o insumo do Brasil. Para Silveira, essa é uma grande vitória do presidente Lula na missão. O país oriental é um importante parceiro e, de acordo com Silveira, tem iniciativas nas áreas de energia que se alinham com o Brasil. Para ele, a abertura do mercado de etanol no país é crucial para a indústria nacional. Alexandre Silveira segue ainda com o presidente Lula para o Vietnã para uma nova rodada de agendas oficiais.
Mais de 60 instituições da sociedade civil, entre universidades, associações, Instituto de Educação e ONGs, foram selecionadas pelo Ministério de Minas e Energia para compor o plenário do Fórum Nacional de Transição Energética para o período 2025-2026. Os trabalhos envolvem temas como petróleo e gás, biocombustíveis e transportes, minerais, mudanças climáticas e transição energética. O Fórum deverá apresentar anualmente uma carta de recomendações ao Conselho Nacional de Política Energética, contendo propostas alinhadas a uma transição energética justa, inclusiva e que contemple as necessidades de uma sociedade sustentável. Além do MME, o Comitê Executivo do Fórum Nacional de Transição Energética conta com a participação dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e das Relações Exteriores, além da Casa Civil e da Secretaria-Geral da Presidência da República. A lista com todas as instituições selecionadas você encontra no site do MME. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Banco Interamericano de Desenvolvimento é o novo apoiador do Acredita no Primeiro Passo. O programa visa a inclusão socioeconômica de famílias inscritas no Cadastro Único por meio de qualificação profissional, apoio ao emprego e ao empreendedorismo. A parceria entre o BID e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome foi firmada nesta quarta-feira, 26 de março, no Chile. O acordo busca identificar projetos e ações que acelerem a inclusão social e que necessitem de apoio para a implementação. O ministro do MDS, Wellington Dias, celebrou a parceria e conta sobre outra agenda envolvendo o BID. É um dos principais colaboradores, apoiadores da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E o Banco Interamericano fez um anúncio de aplicar 25 bilhões de dólares com os programas, as prioridades da Aliança Global, começando pela República Dominicana, o Haiti, e vamos também trabalhar parceria com o Brasil. A Aliança Global é uma iniciativa do governo brasileiro, criada no ano passado quando o país esteve à frente do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. O ministro Wellington Dias é o presidente do Conselho da Aliança Global, que tem como objetivo apoiar e acelerar os esforços para erradicar a fome e a pobreza em todo o mundo, colaborando com a Agenda 2030 da ONU. Além do BID, outras instituições financeiras, acadêmicas, organizações internacionais públicas e privadas e nações são integrantes da aliança, que já soma 172 membros. Reportagem Érica Brás. Olá, eu sou Patrícia Gripe e você está ouvindo o Boletim MEC. Para promover o intercâmbio no campo da educação e atividades de cooperação na educação básica, ensino superior e pesquisa, o MEC e o Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão assinaram nesta quarta-feira, 26 de março, memorando de cooperação. O documento destaca a importância da educação e do desenvolvimento de recursos humanos para o progresso dos dois países, bem como a importância da cooperação internacional e do diálogo político em educação e pesquisa. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, haverá ainda cooperação e intercâmbio de informações sobre os seus respectivos sistemas e políticas educacionais. Possibilitar que temas importantes, pautas de ambos os países possam ter prioridade, no debate, nas discussões e nos encaminhamentos. Tivemos já algumas reuniões importantes nesses primeiros dias da missão, com representantes das escolas brasileiras aqui no Japão.
Nesta quarta-feira, o presidente Lula e o ministro Camilo Santana também se reuniram com representantes sindicais brasileiros e japoneses, incluindo professores e pesquisadores, além de empresários. A comitiva também participou do Fórum Econômico Brasil-Japão, com anúncios comerciais e importantes para o Brasil. São pautas importantes aqui que nós estamos cumprindo nessa missão, além das relações comerciais, climáticas, que o presidente Lula tem discutido com os setores, não só com o imperador, mas também com o primeiro-ministro. Acompanhe nossas notícias nas redes sociais e no site www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. No ano passado, o Brasil registrou 1.450 feminicídios, segundo dados do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. E o governo federal divulgou uma série de medidas para combater o crime. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Mulheres assinaram protocolo de padronização das patrulhas Maria da Penha e das delegacias especializadas de atendimento à mulher. A ideia é assegurar atendimento humanizado às vítimas, estabelecer procedimentos para maior eficácia nas apurações, reforçar a segurança de mulheres em situação de risco e garantir maior eficiência no atendimento especializado à mulher. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, reforçou a importância do empenho de todos para combater a violência. Nós precisamos criar um outro comportamento na sociedade brasileira, que é o comportamento de que nós precisamos agir antes que aconteça. Nós precisamos agir efetivamente na hora que está acontecendo. E é só um dedinho, a gente não quer que se meta na briga, não, porque vai dar mais trabalho para a polícia. É só um dedinho, 180 ou 190. Também foi assinada a portaria do Programa Nacional das Salas Lilás, que institui diretrizes para direcionar atendimento especializado às mulheres e meninas em situação de violência. A estrutura é um espaço reservado que oferece atendimento multidisciplinar, com o intuito de proporcionar proteção, privacidade e respeito à intimidade das vítimas. Reportagem Thaísa Vitória. O prazo para agricultores inscreverem projetos no Programa de Aquisição de Alimentos foi prorrogado para 31 de março. O PAA é o programa que compra dos agricultores familiares e destina os alimentos para cozinhas solidárias, restaurantes comunitários e toda a rede socioassistencial do governo federal. Hoje nós temos conosco aqui na Voz do Brasil o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que vai nos explicar melhor como os pequenos agricultores podem vender sua produção para o PAA. E ele vai falar também sobre o preço dos alimentos e outras medidas. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana Jungmann. Boa noite, Luciano Seixas. E boa noite ao Brasil. Ministro, os agricultores familiares, então, que quiserem vender os seus produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, tem até o fim desse mês para se inscrever, né? Como é que funciona essa inscrição e como é que são selecionados os produtos que vão ser comprados, então, pelo governo para a chamada doação simultânea? Mariana, ali na Conab, e a Conab tem um site, e no site da Conab já está sendo feita a entrega de proposta, estão sendo feitas as entregas de proposta, e ali a Conab vai selecionar a associação ou a cooperativa de agricultoras e agricultores familiares que poderão vender os seus produtos para o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O valor dessa compra é de 900 milhões de reais. 900 milhões de reais nessa modalidade da compra e doação direta. O que é isso? O agricultor vende e entrega esse produto, seja numa instituição socioassistencial, numa cozinha comunitária ou num bairro onde tenha um equipamento público que trabalha com vulneráveis. Então, é para isso. Por isso, você que queira vender para o Programa de Aquisição de Alimentos, você tem até o dia 31 de março para entrar no site, fazer a sua oferta para ser selecionado, e os que forem selecionados poderão vender
para o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um dos programas mais virtuosos de combate à fome e à pobreza no nosso país. E é um apoio ao agricultor muito importante, porque o agricultor tem, por 12 meses, a garantia que ele vai vender os seus produtos para o governo. Ministro, vamos falar um pouco sobre o preço dos alimentos. O governo federal abriu um crédito extraordinário essa semana para a compra de arroz pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é ligada ao seu ministério. Explica para o nosso ouvinte um pouco dessa estratégia de formação de estoques públicos para ajudar aí a regular o preço. Olha, Luciano, nós, a partir desse mês, já vamos comprar arroz através dos contratos de opção. Quem está fazendo essa compra é a Conab igualmente. Ela está comprando arroz por meio dos contratos de opção que foram feitos lá atrás, definindo um preço mínimo, e muitos dos agricultores preferiram vender para a Conab, e aí nós vamos comprar já 100 mil toneladas e nós vamos comprar doravante arroz, milho e outros produtos na medida em que baixem o preço. Nós não vamos comprar na alta, nós vamos comprar com preço mais baixo, favorecendo o povo brasileiro, porque quando esses alimentos subirem de preço, nós podemos vendê-los, e favorecendo também o agricultor para que o preço não fique mais baixo do que o custo de produção. Então essa é a lógica que a Conab fará daqui para frente. Nós já temos um recurso. Nós devemos comprar 500 mil toneladas de alimentos no Brasil neste semestre. Agora, isso também estimula a produção e o abastecimento interno, né, ministro? Porque o agricultor sabe que vai ter uma garantia de preço para vender para o governo, então ele já se dispõe a produzir aquele alimento, né? Exatamente. O contrato de opção foi exatamente esse. A gente estabeleceu um preço e diz, se você chegar abaixo desse preço, a gente compra por esse preço. Então, nós já vamos comprar 100 mil toneladas pelos contratos de opção. E vamos comprar por outras modalidades, outros produtos. E é importante, Mariana, porque quando aumentarem esses produtos, a Conab venderá. E quando vender, baixarão os preços desses produtos. Então, tem certos produtos no Brasil que temos que ter um cuidado especial. Quais são? O arroz, o feijão, o milho. E esse é o foco da Conab agora para fazer estoques. Por isso que chama contrato de opção, né? O agricultor não é obrigado a vender para o governo, né? O senhor fez referência aí que os agricultores preferiram, no caso de arroz, vender para o governo. Vender para o governo. Eles fizeram opção dizendo o seguinte: se o preço estiver abaixo do que o governo me compra, eu vendo para o governo. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, o senhor mencionou outros alimentos aí. Além do arroz, o governo pretende formar estoque também de outros alimentos? Feijão e milho. Feijão e milho. É isso. O Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou, junto com o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente, um edital de 150 milhões de reais para reflorestamento em áreas rurais. Como é que vai funcionar a liberação desses recursos e no que exatamente eles podem ser empregados, ministro? Olha, Luciano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, junto com o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES, nós lançamos na última sexta-feira um edital de 150 milhões de reais, e esse edital será dividido em 27 lotes, de 5 milhões cada lote. Quem poderá ganhar a seleção serão associações ou cooperativas, com o objetivo de restauração florestal no chamado Arco do Desmatamento. Aquela região que tem muito desmatamento, os assentamentos e os agricultores familiares que ali estiverem poderão tomar esse recurso para a restauração florestal de florestas produtivas, de espécies produtivas. Por exemplo, o açaí, o cacau, o dendê, o cupuaçu, o maracujá, a cerola, são produtos cujo preço estão lá nas alturas. O cacau está lá nas alturas. Veja aí a crise que nós estamos tendo no mundo de abastecimento de cacau. O açaí também explodiu.
Então, o que nós estamos propondo? Pegar esse dinheiro através de associações e cooperativas e os agricultores, os assentados da reforma agrária, os quilombolas, os pequenos produtores poderão tomar esse dinheiro e plantar através de sistemas agroflorestais, e nesses sistemas eles poderão ter um recurso futuro muito grande, aumentando e melhorando a sua renda, e ao mesmo tempo o país vai ganhar em dois sentidos. Vai ganhar na restauração florestal na região amazônica, porque aquela floresta ela tem N finalidades, uma delas é todo o ciclo de chuvas do Brasil, ela é quem regula, e está mal regulado porque houve muito desmatamento. Agora está diminuindo o desmatamento ano a ano por uma ação do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina Silva, e nós então, ao restaurar, vamos ter digamos assim, a floresta vai cumprir esse objetivo de regular o regime de chuvas, de ajudar na captura de CO2, na produção de água, mas também os agricultores terão uma renda. Assim a gente muda a lógica. Qual é a lógica? Agora a lógica será: a floresta de pé vai valer mais do que a floresta e as árvores cortadas, porque vai ter renda para o agricultor. Esse é o programa Florestas Produtivas, e quero aqui nomear como parceiras a nossa querida Marina Silva, também a Tereza Campilho e a Luiz Mercadante no BNDES, e da minha equipe destacar o papel do Moisés Savian, que foi quem construiu esse programa. Agora, ministro, para a gente encerrar, quais foram os critérios para selecionar os assentamentos, os agricultores que vão receber esses recursos? Os critérios são, em primeiro lugar, está dentro dessa região do chamado Arco do Desmatamento. O segundo critério é ser agricultor familiar, está dentro do enquadramento de agricultor familiar, ou está dentro de um assentamento da reforma agrária, ou ser um agricultor que esteja naquela vizinhança e que seja agricultor familiar e que tope fazer uma restauração florestal com florestas produtivas, e ele poderá tomar esse recurso, que é um recurso barato do Fundo Amazônia e um recurso flexível, porque tanto cooperativas como associações podem tomar. Muito bem, nós conversamos com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista. Muito obrigado, Mariana Jungmann, Luciano Seixas e todos os brasileiros e brasileiras que ouvem a Voz do Brasil. 480 mil jovens brasileiros abandonaram a escola antes de terminar o ensino médio. Os dados são do último censo escolar. Muitos estudantes não conseguem dar continuidade aos estudos porque precisam trabalhar para se manter e ajudar a família. Assim, estudantes de famílias de baixa renda ficam mais sujeitos a um ciclo de baixa escolaridade e desigualdades que se perpetua de geração em geração. Para reverter esse cenário, o governo federal criou uma estratégia, o programa Pé de Meia, que oferece incentivos financeiros aos estudantes que cumprem as condições exigidas pelo programa. De acordo com a secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação, Kátia Schweikart, a iniciativa tem sido fundamental para garantir que os jovens terminem sua trajetória escolar. O foco do Pé de Meia é atrair o jovem, apoiá-lo na permanência, ajudá-lo a construir e edificar sua trajetória para que ele vislumbre um projeto de vida diferente do que muito da marginalidade hoje está oferecendo para essa juventude brasileira. O programa oferece uma ajuda de custo de 10 parcelas de R$ 200 para alunos do ensino médio de baixa renda, que podem ser sacados a qualquer tempo. Com esse dinheiro, o estudante André Santos, que mora na comunidade de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, começou a ajudar nas despesas da casa e a investir em cursos para complementar sua formação. E graças ao Pé de Meia, eu consegui pagar um curso que eu estava pretendendo muito fazer, que é um curso de inglês. Graças ao Pé de Meia, eu pude ajudar em casa, sair um peso do bolso da minha mãe. Eu consigo estar dentro da minha escola, saber que eu vou ter um dinheiro para ajudar em casa, tanto para fazer o curso. E não basta ir à escola. O Pé de Meia também tem uma estratégia para incentivar que esses jovens se dediquem mais aos estudos.
Toda vez que o aluno passa de ano, o governo deposita R$1.000 numa poupança. Para sacar esse dinheiro, o estudante precisa terminar o ensino médio, além de comprovar a participação no Enem. A professora Eliane Brilhante lembra que era comum ver as salas de aula esvaziarem ao longo do ano, mas esse cenário mudou com o incentivo do Pé de Meia. O aluno fazia matrícula e, de repente, a gente ficava com a escola extremamente esvaziada. E era uma loucura para tentar descobrir qual o paradeiro do aluno. Com esse incentivo do Pé de Meia, a gente consegue perceber que o aluno se comprometeu mais com a escola. E eu percebo, assim, a preocupação deles de estarem presentes, de tentar justificar o dia que precisa faltar. Eles têm esse compromisso com a gente. Desde março de 2024, o Ministério da Educação investiu mais de R$12 bilhões para incentivar a permanência de 4 milhões de estudantes nas salas de aula. O investimento por aluno pode chegar a R$ 9.200, considerando as parcelas mensais, a poupança anual e o adicional de R$ 200 para quem faz o Enem. Reportagem Graciele Bittencourt. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu nesta quarta-feira uma nota de pesar pela morte do prefeito de Belo Horizonte, capital mineira, Fuad Noman. Lula está em visita oficial ao Japão e afirma que recebeu com tristeza a notícia sobre o falecimento do prefeito. O presidente destaca que a partida de Noman representa uma perda para as mineiras e os mineiros, mas também para todo o serviço público brasileiro, ao qual dedicou sua vida, inteligência e experiência. A nota ressalta ainda que o prefeito Fuad Noman teve uma brilhante carreira como servidor federal, comandou secretarias nos 3 níveis de governo e presidiu empresas estatais, sempre colocando o interesse coletivo em primeiro lugar. E finaliza se solidarizando com a esposa do prefeito, Mônica Drummond, e todos os familiares e amigos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima. Paz, democracia, multilateralismo e desenvolvimento sustentável. Estes foram alguns temas que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exaltou como valores comuns entre Brasil e Japão durante a agenda com o imperador Naruhito. Lula e delegação brasileira realizam visita de Estado ao Japão. As nações celebram 130 anos de relações diplomáticas em 2025. A relação entre Brasil e Japão foi elevada ao status de parceria estratégica global em 2014. Para além de temas de cooperação bilateral, o presidente Lula aproveitou para reforçar a importância do engajamento internacional para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, com ênfase à participação japonesa no evento. Japão e Brasil seguirão trabalhando junto em medidas de mitigação e adaptação à mudança do clima, combate ao desmatamento e prevenção de desastres naturais. O presidente Lula destacou que o Japão se tornou o primeiro país asiático a contribuir para o Fundo Amazônia e reforçou o chamado da Carta da Presidência da COP30 ao mundo para ações de enfrentamento à mudança do clima. O Brasil está convocando todos os líderes mundiais a participar do mutirão global da COP30 contra a mudança de clima, apresentando NDCs ambiciosas e alinhadas com a meta de 1,5 graus. A NDC brasileira reduz até 2035 as emissões de gases de efeito estufa de 59% a 67% em comparação aos níveis de 2005. O primeiro-ministro e eu concordamos que a sustentabilidade, a paz e a democracia são essenciais para o futuro do planeta. Dias atrás, antes da chegada do presidente Lula ao país asiático, aconteceu a 23ª reunião informal sobre ações adicionais contra a mudança do clima, conhecida como Diálogo Japão-Brasil, que reuniu representantes de mais de 30 países na capital japonesa, Tóquio. O Japão apresentou como objetivo reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 60% até 2035 e em 73% até 2040. Com informações da COP30, Leandro Molina. Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br. O
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, assinou um decreto que oficializa a presidência da 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, e aprova o quadro de cargos em comissão e funções de confiança. A estrutura vai ser mantida até dezembro de 2026 e não vai gerar custos adicionais, uma vez que servidores da Casa Civil e do Ministério das Relações Exteriores vão ser remanejados. Pelo texto, o embaixador André Corrêa do Lago assume a presidência da COP30 para articular consensos entre negociadores e engajar setores da sociedade para soluções climáticas. Corrêa do Lago tem experiência em negociações internacionais sobre clima e energia e já ocupou cargos diplomáticos no Japão, Índia, Estados Unidos e União Europeia. A secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Toni, vai ser a diretora executiva da conferência e vai auxiliar na definição de diretrizes e na implementação das ações do evento. Ana Toni é economista e doutora em ciência política, com atuação em projetos ambientais e sociais. Juntos, eles vão coordenar os preparativos para a COP30, que vai reunir representantes de diversos países entre 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém, no Pará. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo. Você já se deu conta de que os primeiros inventores e inovadores do Brasil e das Américas foram as comunidades indígenas? Eu sou Rafael Chucuru Cariri, um homem indígena com cabelos negros até o ombro e tenho barba. Sou servidor público há 10 anos e atualmente estou na Universidade Federal da Bahia e sou freela do Labora Gov. Hoje vou contar para vocês como os povos indígenas podem transformar o serviço público com suas tecnologias. Eu estou falando de povos que vivem aqui há milhares de anos e que, por meio de muita inovação e tecnologia, conseguiram conviver e transformar o mundo ao seu redor. Criaram cidades, sistemas políticos, vivendo juntos nas florestas, no Cerrado, na Caatinga e demais regiões do nosso país. Mas essas contribuições não fazem parte somente do passado. Várias invenções indígenas são usadas hoje e podem ser vistas no nosso dia a dia, como materiais de borracha, caiaques, redes, óculos de sol, anti-inflamatórios e analgésicos, além de muitos outros medicamentos. E você sabia que, além disso, os povos indígenas contribuem para a segurança alimentar no Brasil? Pois é, nossos conhecimentos e tecnologias agroecológicas foram incorporados em programas de gestão territorial do governo federal. Também participamos na oferta de alimentos para as escolas públicas, contribuindo para a economia local e garantindo uma alimentação de qualidade para crianças e jovens. Mas inovação para os povos indígenas é igual ou diferente do que estamos acostumados a pensar no serviço público? Será que a inovação é a mesma em diferentes povos, raças e etnias? Oi, eu sou Larissa Valverde, uma mulher parda, tom de pele morena, olhos pretos, cabelos pretos e ondulados na altura dos ombros e falo de Salvador, na Bahia. Faço parte do time do Labora Gov. Nesse episódio, o Rafael Chucuru Cariri vai compartilhar conosco a relação entre os povos indígenas, a inovação e o serviço público brasileiro. Nós indígenas, inovar não é só criar algo, é adaptar soluções tradicionais e impactar positivamente na vida das pessoas. Esse é o conceito de inovação que temos em comum com os não indígenas. E concordamos também que é o objetivo de um Estado democrático, afinal. Mas também temos algumas diferenças. Primeiro, nós indígenas inovamos com práticas tradicionais, porque muitas das soluções que experimentamos diante dos problemas atuais foram, na verdade, geradas há bastante tempo e sendo passadas de geração em geração. Por exemplo, aprendemos com nossos ancestrais a cuidar das sementes que geram vida e estamos adaptando esses conhecimentos para cultivar plantas em contextos de mudanças climáticas. Segundo, nosso saber está ligado aos nossos territórios. As nossas terras funcionam como laboratórios,
nos quais experimentamos e criamos soluções para nossas vidas e para o mundo. Daí a importância de garantir e proteger os territórios indígenas, nos quais cultivamos as melhores soluções para problemas debatidos no mundo todo, como as mudanças climáticas. Também é necessário garantir nossos direitos intelectuais, o que é essencial para incentivar a inovação e a criatividade. Proporcionar aos nossos povos a possibilidade de obter retorno financeiro por suas criações é um exemplo disso. Um outro exemplo é a proteção dos nossos conhecimentos tradicionais, que inclui práticas, inovações e saberes desenvolvidos por nossas comunidades ao longo de gerações, muitas vezes relacionados ao uso sustentável da biodiversidade e à medicina tradicional. Um assunto muito atual e necessário, não é mesmo, gente? Inclusive, a Lei da Biodiversidade no Brasil estabelece regras para o acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados, garantindo que as comunidades indígenas recebam benefícios pelo uso comercial desses conhecimentos. Essas proteções são essenciais para preservar a cultura e a identidade dos povos indígenas, além de promover a justiça e o uso sustentável dos recursos naturais. É que as comunidades indígenas nos ensinam sobre a ética na inovação. Qualquer intervenção no ambiente leva em consideração o coletivo e a responsabilidade com vidas humanas e não humanas. Isso significa que tecnologias e ferramentas jamais podem ser uma ameaça para a vida das pessoas, dos outros animais, dos rios, dos mares, das florestas, enfim, para a vida no território em que vivemos. Todos esses conhecimentos indígenas podem e devem ser aproveitados pelo Estado para melhorar a vida da população brasileira. E isso pode gerar resultados quando incluirmos mais povos indígenas nos serviços públicos, não somente como pessoas beneficiárias de políticas públicas, mas também como participantes nas discussões, como servidoras e servidores públicos e também como lideranças políticas. Exemplo disso é que cada vez mais indígenas assumem funções como professores e professoras e agentes de saúde nas nossas aldeias. Hoje também ocupamos cargos importantes no Congresso e no Poder Executivo. Criamos o primeiro Ministério dos Povos Indígenas e nomeamos agentes públicos indígenas para gerir setores e programas de governo. Vou compartilhar uma coisa com vocês. Por muitos anos, eu trabalhei diretamente com a saúde da população indígena, em específico, com etnias que vivem na Bahia. Pela minha experiência e como bem trouxe o Rafael, incluir pessoas indígenas no serviço público significa valorizar e reconhecer a importância do conhecimento desses povos para a inovação no país. Já sabemos que diversidade e inovação caminham juntas, não é mesmo? E falar de inovação não significa resumir a discussão à tecnologia, não, mas sim falar do impacto que as nossas descobertas têm na vida das pessoas. Por se preocupar com o corpo, com a terra, com os problemas e situações do local onde as pessoas vivem, os diversos conhecimentos dos povos indígenas contribuem, e muito, para a inovação no Brasil. Convidamos também o Gibran e o Popem Paté para falar um pouco mais sobre sabedoria indígena e sustentabilidade. Gibran faz parte do programa Jovem Aprendiz Indígena, uma iniciativa inovadora da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que tem o objetivo de inserir jovens indígenas no mercado de trabalho. Boa tarde a todos. Meu nome é Gibran Yopopem Paté, eu sou indígena do povo Laclanon Xoclém, de Santa Catarina. A minha autodescrição: eu sou um jovem indígena, cabelo preto, estou usando uma camisa cor-de-rosa polo e uma calça jeans azul. Não podemos esquecer que ao longo dos séculos os povos indígenas promovem soluções sustentáveis, participativa e adaptada à diversidade sociocultural do nosso país. A sabedoria indígena e sustentabilidade. Os povos indígenas têm um conhecimento profundo sobre o meio ambiente, os recursos naturais, desenvolvem práticas sustentáveis que podem contribuir e ser aplicado em diversas práticas públicas. Técnica de manejo, conservação da biodiversidade, pode contribuir para a gestão ambiental mais eficiente e, com isso, a governança participativa e a resiliência comunitária,
Um outro aspecto inovador nesse processo todo é a forma de organização social baseada no consenso e na coletividade e na autonomia das comunidades. Essas práticas podem contribuir, inspirar um modelo de governança muito mais participativa e incentivando a escuta ativa das populações e a construção de uma política pública mais inclusiva. Apesar de todos os avanços que trouxe aqui, ainda temos muito para caminhar. Povos indígenas vivenciam situações de bastante desigualdade no acesso à educação, à saúde, ao emprego e à renda. Nós, indígenas, trazemos ao serviço público e à sociedade conhecimentos únicos, como saberes tradicionais, respeito à natureza e perspectivas culturais diversas. Mas, ainda assim, não chegamos nem a 0,5% do total de servidoras e servidores na administração pública. Ajudamos a criar políticas mais inclusivas, representamos melhor as diferentes realidades do país e impulsionamos a inovação. Afinal, você sabia que somos mais de 300 povos, com mais de 270 línguas e estamos em todos os estados do Brasil? Nossas experiências e formas de pensar podem inspirar soluções criativas para problemas atuais e do futuro, fortalecendo a diversidade e promovendo justiça social nas organizações públicas e privadas do Brasil. Com essa reflexão importante do Rafael, fechamos esse episódio tão especial de hoje. Obrigada por mergulhar mais uma vez comigo nas ondas de inovação. Visite o site do LaboraGov e tenha acesso a muito mais conteúdo e material sobre diversidade e inclusão. Te espero no próximo episódio, hein? Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do LaboraGov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O Ministério da Educação abriu o período para manifestação de interesse na lista de espera do ProUni 2025. Candidatos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou reprovados por não formação de turma devem se inscrever até às 23h59 desta quinta-feira, 27 de março, na página do ProUni, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação dos pré-selecionados ocorrerá em 1º de abril. Quem for convocado deverá comparecer à instituição de ensino entre 1º e 11 de abril para comprovar as informações da inscrição e verificar eventuais exigências adicionais. Nesta edição, o ProUni registrou 1.500.000 inscrições e ofereceu mais de 338.000 bolsas em instituições privadas. Criado há 20 anos, o programa já beneficiou mais de 3.400.000 estudantes em todo o país. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. Os municípios brasileiros e o Distrito Federal têm até o dia 31 de março para se inscreverem na segunda etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento Seleções para a Educação. As propostas podem ser encaminhadas pelo portal do novo PAC. O governo federal vai investir R$2 bilhões e 300 milhões de reais nessa fase do programa. A seletiva vai financiar a construção de 500 novas creches e pré-escolas de educação infantil e a aquisição de 1.000 novos ônibus do programa Caminhos da Escola. As seleções para obras da educação infantil e para a compra dos veículos estão disponíveis a todos os municípios. Já o Distrito Federal só poderá concorrer para a construção de creches e pré-escolas. Segundo o Ministério da Educação, as capitais e o DF podem submeter até 10 propostas para novas unidades de educação infantil, enquanto os demais municípios podem apresentar uma única proposta. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, disponibiliza projetos padronizados para as creches e os municípios precisam comprovar a posse do terreno. O valor médio por unidade é de R$3 milhões e 500 mil reais e a contrapartida varia conforme a capacidade financeira do município. Já para os ônibus escolares vão ser investidos R$500 milhões de reais, que devem beneficiar até 120 mil alunos, com prioridade para municípios de baixa capacidade financeira e déficit de transporte escolar. De acordo com o MEC, essa etapa do novo PAC faz parte de um investimento maior, de 49 bilhões e 200 milhões de reais, a serem distribuídos em setores
setores estratégicos como saúde, educação, ciência e tecnologia, infraestrutura social e cidades sustentáveis. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O governo federal instituiu oficialmente o programa Escola que Protege, uma iniciativa dos Ministérios da Educação e da Justiça e Segurança Pública. O programa tem o objetivo de combater a violência nas escolas e promover um ambiente mais seguro e inclusivo. A portaria interministerial que formaliza o programa foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O programa estabelece estratégias pedagógicas intersetoriais para prevenir agressões e garantir resposta rápida a casos de violência extrema. A proposta é reforçar ações como a formação de professores, combate ao bullying e promoção da cultura de paz. Entre as ações estão cursos online oferecidos pelo MEC para capacitar profissionais da educação, além de materiais pedagógicos sobre práticas restaurativas, mediação de conflitos e acolhimento de vítimas de violência escolar. As redes de ensino estaduais e municipais podem aderir ao Escola que Protege voluntariamente. A adesão será feita por meio da assinatura de um termo no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. Para saber mais, acesse gov.br/MEC. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O Ministério das Mulheres lançou o relatório anual socioeconômico da mulher, o RACEAN 2025, um panorama detalhado sobre a realidade das brasileiras. O documento reúne 328 indicadores sobre demografia, mercado de trabalho, educação, saúde, violência e participação política. Os dados mostram que as mulheres ainda enfrentam barreiras para a igualdade. No mercado de trabalho, recebem, em média, 79% do salário dos homens, mesmo com a lei de igualdade salarial. Além disso, são a maioria entre os responsáveis por domicílios em situação de insegurança alimentar. Na educação, a taxa de alfabetização é menor entre idosas e mulheres indígenas e quilombolas. O relatório aponta também avanços como a maior participação feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, superior à dos homens pela primeira vez. Criado em 2013, o RACEAN se consolidou como ferramenta essencial para monitorar desigualdades e orientar ações do governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 8. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, a Olitef 2025. A competição é voltada para alunos de escolas públicas e particulares do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. A prova será realizada no dia 9 de setembro. O Ministério da Fazenda, apoiador da iniciativa, espera que a competição alcance pelo menos 5 milhões de estudantes em todo o país. As inscrições vão até o dia 1º de setembro e devem ser feitas pelas escolas na plataforma oficial da Olimpíada, no endereço olitef.com.br. Os alunos inscritos vão ter acesso gratuito ao material preparatório e vão receber certificado de participação. A Olimpíada busca reforçar conceitos de finanças pessoais, matemática financeira e investimentos.
Na primeira edição, em 2024, mais de 546 mil alunos participaram. Além disso, 54 escolas públicas foram premiadas com investimentos para melhorar a infraestrutura. A Olitef é organizada pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3 e também conta com o apoio do Ministério da Educação e do Banco Central. Para saber mais, acesse gov.br/fazenda. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Minuto Ciência. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, está no Japão, onde integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em missão no país asiático. Durante a visita institucional a Tóquio, a titular do MCTI assinou nesta quarta-feira o Memorando de Cooperação em Ciência e Tecnologia com o governo japonês. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba. O memorando formaliza a ampliação da parceria bilateral em temas como transformação digital, bioeconomia, saúde, energias limpas, ciências climáticas, espaço e desastres naturais. A cooperação se dará por meio de chamadas conjuntas para projetos de pesquisa, intercâmbio de especialistas, técnicos e pesquisadores, realização de workshops, seminários e simpósios conjuntos, promoção de intercâmbio entre instituições de pesquisa e setor privado, e o desenvolvimento de projetos PDI. Para a ministra Luciana Santos, a relação do Brasil com o Japão é estratégica. A visita do presidente Lula, destacando a importância estratégica que tem essa relação diplomática com o Japão, que já dura 130 anos. Depois de 2019, é a primeira visita de um chefe de Estado, o presidente Lula, que está abrindo cada vez mais os mercados, garantindo a reinserção do Brasil no mundo. A ministra Luciana Santos ainda participou da cerimônia na qual o Brasil e o Japão anunciaram 10 acordos e 80 instrumentos de cooperação entre as duas nações, após uma série de agendas da comitiva brasileira no país asiático. Também nesta quarta-feira, em Tóquio, a titular do MCTI participou do Fórum Brasileiro Brasil-Japão e, durante a fala no evento, destacou as contribuições do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para a nova política industrial brasileira, a Nova Indústria Brasil. A comitiva brasileira fica em Tóquio até esta quinta-feira. De lá, a missão presidencial a qual a ministra Luciana Santos faz parte segue para o Vietnã. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, CNCP, intensificou as ações de repressão à pirataria digital e a crimes cibernéticos. Recentemente, o CNCP relatou o bloqueio de 393 sites ilegais no Brasil. Desta vez, o Conselho encaminhou à Organização Mundial da Propriedade Intelectual uma nova lista com aproximadamente 8.000 links que foram alvo de fiscalização e estão sob a ordem de bloqueio de acesso. Os links reportados permanecem sob sigilo para impedir novas infrações e evitar a replicação das plataformas em novos domínios. A inclusão desses sites no sistema de alerta permite que detentores de direitos e autoridades internacionais tenham conhecimento das infrações. Dessa forma, é possível ampliar o alcance das medidas de proteção à propriedade intelectual e ao consumidor. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Sistema de Seleção Unificada SISU teve mais de 26 mil candidatos com perfil de cotistas aprovados na ampla concorrência em 2025. O número representa um aumento de aproximadamente 15 mil aprovados em comparação com o ano passado. De acordo com um levantamento do Ministério da Educação, em 2025, houve um crescimento de 124% no número de cotistas aprovados pela ampla concorrência no SISU. A comparação é feita com 2024, ano em que todos os candidatos passaram a concorrer primeiramente na ampla concorrência.
Em 2025, foi iniciado o remanejamento das vagas ociosas do SISU e a prioridade de ocupação foi dada aos candidatos cotistas. Ao todo, foram remanejadas e aproveitadas quase 18 mil vagas, o que corresponde a 6,6% dos aprovados. Com a iniciativa, a taxa de ocupação das vagas em 2025 aumentou 7,4% em relação a 2024. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. A Advocacia Geral da União, a AGU, conseguiu manter na Justiça a posse da União sobre uma área superior a 5.600 hectares, onde vão ser assentadas cerca de 200 famílias no município de Jaciara, em Mato Grosso. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, reconheceu que já existe decisão anterior da Corte, confirmando que o terreno não integra o patrimônio vinculado às usinas Jaciara e Pantanal. A AGU demonstrou que a origem da demanda remonta à tentativa de apropriação de bem público federal. Na decisão favorável à União, o relator João Otávio de Noronha destacou que a destinação legal da área à política de reforma agrária demonstra não apenas a titularidade estatal do bem, mas também a vinculação ao interesse público. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Ancórnia para desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando de imigrantes brasileiros do Maranhão para os Estados Unidos. A investigação revelou que o grupo aliciava moradores e organizava travessias ilegais pela América Central, cobrando altas taxas e explorando financeiramente as vítimas. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Rondônia, Espírito Santo e no DF, além de bloqueio de 14 milhões de reais em bens e ativos dos investigados. Nos Estados Unidos, um dos líderes foi preso em Boston e outros suspeitos detidos para fins de deportação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Bem, primeiro-ministro, eu queria dizer que é um prazer revê-lo depois da cúpula do G20, em que o Japão teve uma participação muito produtiva. Estou mais satisfeito ainda de voltar ao Japão no ano em que Brasil e Japão completam 130 anos de relação diplomática, lembrando que desde 1908, quando no Brasil aportou o navio Kasato Maru, com a primeira delegação de japoneses, nós estabelecemos... Não está funcionando o som? Nós estabelecemos uma relação profícua, produtiva, e somos agradecidos pelo fato do Japão ter participado ativamente de momentos decisivos na história do Brasil. Nós devemos ao Japão o conhecimento científico e tecnológico do desenvolvimento do cerrado brasileiro. O Japão deu um impulso extraordinário na nossa agricultura e devemos ao Japão também o fato de hoje nós sermos o 5º maior produtor de alimento do mundo. Eu lembro que alguns anos atrás o cerrado brasileiro era tido como uma região improdutiva, terra que não prestava e não servia para plantar nada. Graças ao conhecimento do povo japonês, o cerrado passou a ser uma das regiões mais produtivas do país. Quero dizer também que esse ano é um ano muito importante para que a gente possa reafirmar uma nova parceria estratégica com o Japão. Nesse momento histórico, em que a democracia corre risco no planeta Terra, nesse momento histórico, em que o protecionismo volta a ser debatido em alguns países importantes. Nesse momento histórico em que ouvimos falar outra vez de uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e Japão e China. Nesse momento histórico em que o negacionismo toma conta da democracia
em que o multilateralismo perde força para o autoritarismo, é muito importante essa reunião com o Japão para que a gente possa ter certeza de que a democracia vai continuar sendo o sistema de governo mais importante, de que o multilateralismo vai continuar existindo para fortalecer a relação entre os Estados e que nós vamos continuar defendendo com muita força o livre comércio, que é a possibilidade maior da parceria entre países e do desenvolvimento mútuo. Quero dizer, primeiro-ministro, que o estabelecimento de reuniões bianuais entre o Brasil e o Japão é uma coisa extraordinária, porque eu acredito que tanto na política quanto no comércio, se você não tiver relação pessoal, se você não tiver relação entre os Estados, se você não tiver visita entre os chefes de Estado, tudo fica mais dificultado. E o Brasil tem um profundo respeito pelo Japão, não só por causa da população no Brasil, que ultrapassa os 218 mil pessoas, mas também pela participação do Japão no nosso desenvolvimento. Eu quero sair daqui amanhã e voltar ao Brasil com a certeza de que os acordos que nós fizemos hoje, os protocolos de intenções que assinaremos hoje, fica claro e patente para a sociedade japonesa e para a sociedade brasileira de que nós estamos levando a sério essa parceria estratégica entre Japão e Brasil. Ontem eu tive uma recepção extraordinária e calorosa com